O governo de Rondônia é proibido pela Justiça de alterar decreto de medidas de isolamento. A ação foi movida pelo Ministério Público do Estado. A decisão em caráter de liminar proíbe o governador Marcos Rocha de promover mudanças nos decretos para atender solicitação de empresários que querem a flexibilização nas regras das medidas de isolamento, como a abertura de obras e serviços de engenharia, manutenção e limpeza, hotéis e hotelarias, escritórios de contabilidade, materiais de construção, borracharias e restaurantes que ficam às margens de rodovias. Segundo a decisão, a abertura desses estabelecimentos incentiva a população a sair às ruas e retornar à rotina, sem que haja um plano de combate à pandemia, já que não há kits de testes, equipamentos de proteção individual, entre outras medidas de prevenção. A juíza destacou ainda a falta de UTIs suficientes para atender a população, levando em conta que mesmo com a manutenção das regras de isolamento e restrição do comércio, poderá haver colapso no sistema de saúde. A decisão ainda cabe recurso. Everton Leone, você no começo do jornal já tinha falado que a gente ia mostrar essa informação, né? Já está conosco aí, Everton? Você viu essa informação já durante o finalzinho da tarde agora, né? Pois é, Meire Santos. A juíza Inês Moreira da Costa, ela tomou essa decisão provocada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia. Agora, como é que a gente vai criticar uma posição dessa, né? Se ela dissesse que não daria para criticar também. Obviamente que os médicos, uma parte deles, porque há correntes ainda, mas o que eu quero dizer, nós da imprensa, nós que não somos especialistas, a gente é assim uma espécie de um clínico geral, né? Ouve aqui, ouve ali, a gente chega a alguma conclusão junto com o telespectador, junto com a população, mas nós não podemos falar com propriedade sobre um assunto como esse, até porque é a primeira vez que nós estamos vivendo algo dessa grandeza como o coronavírus, né? Então, é muito difícil você saber o que está correto, o que está certo, o que está errado. É complicado, né? O que nós temos que fazer é respeitar as decisões judiciais, como sempre respeitamos. Agora, que as consequências do comércio fechado por mais alguns 15, 20 dias, isso vai ser uma tragédia social, eu não tenho a menor dúvida disso. Independente da questão da saúde pública, que é algo que nós temos que respeitar e temos que priorizar, evidentemente, não estamos dizendo que não, mas um outro fato que nós temos que antecipar é que, sem a menor dúvida, nós vamos ter problemas seríssimos aqui no Estado. Se isso perdurar por muito tempo, nós vamos ter empresas fechando, nós vamos ter CNPJs desaparecendo, nós vamos ter gente desempregada e aos milhares, nós vamos ter uma onda certamente de revolta das pessoas, e isso já está acontecendo no Brasil inteiro, porque quando falta comida em cima da mesa para a família, as pessoas entram em desespero e aí vem suicídio, aí vem... Eu tô dando um quadro negro, que não é eu que estou falando, as pessoas estão falando, alguns especialistas nessa área estão falando, até alguns médicos estão falando isso, não é? Então, como o Osmar Terra, que é deputado federal, que foi o comandante no Brasil na luta contra o H1N1, e é um homem que pensa diferente do que está aí, mas são apenas correntes. Se me perguntarem qual é o correto, eu realmente não sei, né? O Bolsonaro fala uma coisa, o ministro dele fala outra, né? O próprio governo federal não se entendeu ainda. Agora, é uma situação difícil. Vinda agora na Record uma informação de que o Brasil pode perder praticamente 1% do PIB em 2020. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. A violência a partir daí também vai aumentar, os órgãos de segurança vão ter muito trabalho. Outro dia vi um número, já falei aqui sobre ele, 1% de desempregados no Brasil a mais, representam 31 mil mortes a mais no ano. Isso são números de entidades, inclusive internacionais. Então é uma situação complicadíssima.
Agora, eu, se estivesse no lugar da juíza, talvez até tomasse a mesma decisão, porque ninguém amanhã quer ser responsabilizado, liberei, e aí dá uma tragédia, o Estado entra em colapso, morrendo gente uma atrás da outra, os hospitais não dando conta. Quem é que vai querer segurar uma barra dessa? Acho muito difícil, acho muito difícil. O governo certamente vai recorrer, porque pensa, e eu tenho certeza disso, eu pensava em flexibilizar um pouco mais tudo isso, porque outro dia eu falei com alguém da equipe econômica do governo. Não demora muito para os servidores públicos não receberem a integralidade dos seus salários. E daqui a pouco, num segundo passo, nem dinheiro para salário vai ter, porque não é o governo que produz, não é a União que produz, quem produz são os empresários, são os trabalhadores, são os microempresários, são os autônomos, esses é que produzem a riqueza do país. A agroindústria, a agricultura, a pecuária, os caminhoneiros, enfim, esses é que produzem a riqueza. Se não tiver produção de riqueza, o país quebra, o Estado quebra, os municípios quebram e todo mundo sai perdendo. Agora, culpa de quem? Do coronavírus, de mais ninguém.